Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. O mês de setembro é um mês simbólico no Rio Grande do Sul, marcado pelas celebrações da cultura e da identidade gaúcha. Contudo, dando um passo atrás nessas celebrações, podemos nos questionar, inclusive, afinal de contas, o que é a cultura e a identidade gaúcha. E é sobre isso que o nosso ponto de pauta de hoje vai falar. Como convidada temos a etnomusicóloga, pesquisadora, escritora e compositora Clarissa Ferreira. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é a cultura e a identidade gaúcha. Clarissa, em primeiro lugar, muito obrigado pela tua disponibilidade de conversar conosco. Obrigada, é um prazer compartilhar essas reflexões, pesquisas. Clarissa, para começar, em 2022 tu publicou o teu primeiro livro, Gauchismo Líquido, Reflexões Contemporâneas sobre a Cultura do Rio Grande do Sul. E eu gostaria de iniciar te perguntando justamente o que é esse gauchismo líquido. Então, esse livro é fruto das minhas pesquisas acadêmicas na área da música, da etnomusicologia. Eu também vivenciei bastante a cultura da música gaúcha, tocando em festivais nativistas e também no tradicionalismo por cerca de 10 anos como violinista. E comecei a escrever, para além dessa pesquisa acadêmica, algumas reflexões, pensando também em levar essas reflexões para toda a comunidade, não ficar um debate só no ambiente acadêmico. E comecei a colocar, a publicar esses textos num blog, né, que se chama Gauchismo Líquido e que se tornou o livro, né, pela editora Coragem, em 2022. Esse gauchismo líquido é um conceito, assim, da gente pensar essa construção do gauchismo, dessa questão da identidade cultural do sul do Brasil, a partir de uma perspectiva mais fluida, né, de pensar como esses pensamentos também, e o próprio conceito de cultura vai se estruturando ao longo do tempo, né, não ver as coisas também de uma forma tão estanque, tão fechada. Nesse livro eu faço, em diversos textos, que tem formato de ensaio e crônica, algumas reflexões pensando até nessa genealogia desse gauchismo, da onde que vem essa identidade, de que forma que ela é representada através da mídia, através de como isso também, essa teia complexa da indústria cultural vai ajudar a comercializar esses bens culturais. E a gente vai vendo como essa cultura vai se modificando, também a forma como ela foi escrita pela historiografia, de que forma também as pessoas são ou não representadas nessa identidade gaúcha hegemônica, né, que foi construída. Então, vários temas que perpassam essa pesquisa, assim. Certo. Clarissa, e a partir dessa tua investigação, quais são os pilares que constroem e sustentam até hoje a legitimação do que é e o que não é cultura e identidade gaúcha? Então, é uma pergunta bem complexa, né, de ser respondida. Eu acho que essa investigação vem para abrir possibilidades de pensar essa identidade, sem também a gente chegar numa conclusão do que ela é, ou o que ela não é, né. Eu gosto muito também de pensar essa fluidez, e o líquido também vem nesse sentido, né, que é um conceito inclusive do Zygmunt Bauman, que vai falar sobre esse tempo líquido, sobre essa modernidade líquida, onde esse tempo também, onde as identidades são fluidas, onde a gente pode ser vários indivíduos, dependendo do lugar, né, e das convenções sociais que estão implícitas nesses lugares, enfim. Então, dá para pensar, eu tenho partido também de uma perspectiva decolonial, né, da gente pensar como as nossas bases culturais estão muito baseadas ainda num ideal europeu, de um país colonizado, e também de uma história muito recente, né, nesse sentido, em relação ao próprio Rio Grande do Sul e ao Brasil. Então, dentro disso, eu tenho percebido também que houve um processo de invisibilização de outras identidades, em detrimento de um entendimento do que seria esse gaúcho, né, autêntico, que é uma discussão que ainda hoje permanece, né, a gente vê muito nesse setembro também como isso aparece, e também em inúmeras formas eu acho de como isso também acaba sendo um pouco reprimida outras identidades, né, invisibilizadas.
E aí dá para a gente citar a própria cultura afro-gaúcha, né, que os próprios livros do Paixão Cortes e Barbosa Lessa, que são 2 pesquisadores que criaram o tradicionalismo, né, e construíram uma bibliografia e até um cancioneiro para começar a identificar o Rio Grande do Sul. A gente vê como eles também nessas pesquisas conheciam muito da cultura afro-gaúcha, mas não se basearam nela para buscar os fundamentos, assim, para considerar essa cultura autêntica, né. E a gente vê como também esse gauchismo é uma tese que eu tenho levantado e pesquisado, é uma construção da própria branquitude, né, desses espaços também serem espaços de pessoas brancas. E isso nos faz pensar, se está certo, né, no mundo que a gente tem ficado percebido, né, como o racismo estrutural ainda é muito forte, e esses códigos simbólicos, né, e culturais também estão perpassando, eh, desigualdades, né, então essa é a perspectiva da gente repensar esse gauchismo, não desconstruindo ele, assim, totalmente acabar com ele, não é essa a ideia, né. A ideia é a gente refletir sobre essas raízes e repensar, né. Porque eu também meu trabalho também vem muito de uma aproximação com esse nosso sentimento de pertencimento, né, de viver nesse território, de como que a gente pode habitar dentro dessas artes também construídas aqui, como que a gente pode dialogar com essa linguagem, com os ritmos que tem aqui e tudo mais. Mas conhecer esse Rio Grande do Sul profundo, né, que muitas vezes a mídia não mostra e nem a historiografia mostrou, né. Perfeito. Clarissa, pegando como gancho essa questão das identidades que tu mencionou um pouco agora, nessa tua investigação, tu acaba abordando esses grupos, digamos assim, que são representados ou de maneira perniciosa, como seria o caso das mulheres ou da comunidade LGBTQIAPN+, ou até são apagados, como tu falou da questão da invisibilidade, como seriam, por exemplo, os povos indígenas, os negros e negras. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre esses perfis ou invisibilizados ou abordados de maneira perniciosa pela cultura hegemônica gaúcha. Sim, isso também é um tema que tem muitas camadas, né, mas o que eu tenho percebido e tenho focado nessa visão, assim, também muito pelo que o Hobsbawm já escreveu, o historiador Hobsbawm, sobre a invenção das tradições, né, de como que elas, eh, surgem como se fosse algo muito naturalizado, mas tem todo um mecanismo ali por trás, né. Próprio um livro também que eu recomendo muito, que traz essa visão, é a Ideologia do Gauchismo, né, do Taugolin, do historiador, que vai debater como também essa construção artística e simbólica também é colocada como uma forma de manutenção de um status quo, de um modelo de sociedade, né. Então são várias coisas que estão implícitas nisso, assim. Nessa perspectiva do Hobsbawm, ele fala muito no mito ocidental da macheza, que é esse mito moderno, né, da masculinidade como um arquétipo, assim, que pode ser, dominador, né, da natureza e de todos os outros seres vivos, né, muito focado nessa questão do homem branco e dessa identidade vista como universal, né, e merecedora de privilégios, né, ao longo da história. A gente fala muito nisso atualmente, eu acho que os movimentos feministas, o próprio movimento negro, né, há muitas décadas vem levantando essa pauta dessas hierarquias, desses espaços de poder. E o Hobsbawm vai falar que esse entendimento até de masculinidade, desse mito da macheza, vai acontecer não só na cultura gaúcha, mas em várias, outras culturas que têm esse universo agropastoril presente, né. Aí ele vai falar como um cosaco, um cowboy, o gaúcho, né, na Argentina. Então são várias identidades, um cosaco que vão, demonstrar esse mito da macheza, que converge muito também com a construção do patriarcado, né, de colocar todas as outras identidades e outras formas de existência como subversivas ou como fora desse padrão da normalidade, né. Então eu tenho partido dessa perspectiva, e quando eu penso também que o próprio gauchismo é muito centrado nessa representação de uma masculinidade, desse gaúcho valente,
aguerrido, de uma cultura da violência também, uma cultura que festeja e comemora e tem como marcos significativos, né, feitos em guerras. Então, muitas coisas aí para a gente pensar da própria construção do patriarcado e de como também as mulheres ficaram renegadas, né, a uma outra esfera, as mulheres, os indígenas, né, toda a população afro-gaúcha, que não entra nessa esfera do tradicionalismo, nem dessa cultura dita como regional, que também é um conceito que tem se usado muito também para como uma forma também de segregação, né. Então são várias coisas para se pensar nisso, assim, e eu acho que a reflexão é profunda, né. E acredito que também essa questão da invisibilização dessas mulheres na história, também acaba não possibilitando também outras formas de criação das mulheres, né. Isso na música gaúcha mesmo foi uma investigação que eu comecei a fazer, a partir dessas reflexões, assim, foi um processo, né, de pensar e de vivenciar também, porque eu vivenciei muito tempo a música gaúcha sendo, uma das poucas mulheres instrumentistas, né, nesse segmento, e ainda ele é bem endógeno, assim, bem fechado. Acredito que nos últimos anos tem evoluído um pouco nesse sentido, mas ainda dentro dessa representação da mulher com um ideal que foi construído também sobre o que que é essa mulher gaúcha, a prenda, né, e tudo mais. Então, várias coisas para se pensar. Perfeito. Clarissa, recentemente tu publicou uma paródia de uma tradicional música aqui do estado, o que desagradou algumas pessoas e rendeu a ti, inclusive, ameaças. Eu gostaria que tu comentasse um pouco desse episódio, mas indo além, eu acho que esse episódio ilustra algo maior, que é uma marca do teu trabalho, que é a ideia de tocar naquilo que é posto enquanto intocável. Então, para além de te convidar a falar desse episódio da paródia em si, eu queria que tu falasse um pouco dessa perspectiva do intocável na cultura gaúcha. Total, acho que tem uma questão da tradição gaúcha que está muito relacionada ao que é considerado sagrado, né. E eu repenso isso, né, hoje o meu trabalho, o gauchismo líquido já faz 10 anos, né, o surgimento dele, então acho que vem de um processo de amadurecimento também, de reflexão sobre isso, de como também a arte funciona também para desacomodar, né, e para trazer reflexões. Eu começo a compor até nesse sentido, né, de pensar em trazer essas reflexões para uma outra esfera, para uma esfera que seja mais palatável, acho, por mais pessoas, né, mais do que um trabalho escrito, às vezes, ou um trabalho científico. E acredito que cada vez eu estou tendo mais consciência também que eu tenho esse perfil, como artista, como intelectual, de tensionar, né, essas questões dos tabus e tocar em algumas, feridas culturais, né, dá pra gente dizer assim. Que na verdade eu acho que são contradições que todo mundo percebe, ou nem todo mundo percebe, e que são colocadas à mostra, né, pra gente debater e refletir, e também crescer, né, com essas reflexões todas que surgem. Essa música eu acho que trouxe uma crítica muito grande, assim, de pensar também nesse pudor do corpo feminino, né, porque é uma paródia onde é cantada por um eu lírico de uma mulher, né, falando sobre o prazer feminino e falando de uma forma, bem livre e debochada também, assim, né, usando uma linguagem que é muito usada no pop, no funk, e que também a cultura gaúcha hegemônica, uma parcela dela, um nicho, também tem se aproximado por uma questão mercadológica, talvez. Então, o que mostra também uma grande, contradição aí implícita, né, de como também o mercado agencia essas, ligações entre a cultura e como que faz essas pontes ou não. Acredito que eu toquei, né, tocamos, eu e a Ana Matiello, num grande tabu de algo que estava acontecendo muito contemporaneamente, assim. Eu também trago uma certa inquietação muito forte em relação à questão do meio ambiente, da questão do agronegócio, né, de como, eh, esses símbolos até culturais de pertencimento também são usados, né, em favor de uma cultura que degrada a terra, que é negacionista com a questão da crise ambiental. Então, vai um pouco além também, acho que meu trabalho
perpassa e dialoga muito com uma questão também de militância, né, de pensar nessa luta pela terra e pela sobrevivência no futuro, né. Certo. Clarissa, pegando como gancho essa questão ambiental, por exemplo, a cultura gaúcha, assim como praticamente todo o processo de tradicionalismo, ela é baseada num padrão hegemônico, né? Contudo, no decorrer da história, alguns exemplos e alguns momentos de contra-hegemonia podem ser percebidos e alguns exemplos de momentos que, inclusive, lograram algum sucesso. Por exemplo, em um estado fortemente marcado pela questão do agronegócio, o êxodo rural e a pequena propriedade rural, eles já foram temas mais recorrentes nas manifestações culturais gaúchas. Eu comento isso para te perguntar, tu acha que houve um processo, digamos assim, de recrudescimento do conservadorismo na cultura gaúcha? Acredito que sim, acho que dá para a gente perceber, ou também as 2 esferas, 2 visões, assim, ideológicas, eu acho que também coexistiram, né, desde o seu surgimento. Mas a gente vem passando, eu acho, por uma intensificação de um conservadorismo, né, no Brasil como um todo, e essas raízes culturais eu acho que também acabam se tornando mais evidentes, né, e sendo usadas também como uma forma de mecanismo político, né. Vale a gente lembrar no início do século XX o que o partido, né, do Júlio de Castilhos fez em trazer à tona esses elementos que são considerados, simbólicos hoje do Rio Grande do Sul, que tinha da revolução, né, da Guerra dos Farrapos que tinha acontecido 100 anos antes, e eles, resgatam esses símbolos 100 anos depois, para começar a trazer um sentimento de pertencimento para as pessoas, né, de uma, ligação, de uma defesa do estado, desse território. E eu acho que é muito o que acontece também com esse discurso, né, do agronegócio, que está também muito próximo ao que acontece numa teia um pouco maior, assim, da música sertaneja, né, com a questão do agronegócio em esfera nacional, né, que é um incentivo mesmo de um financiamento para esses tipos de obra, pra de obras artísticas, né, para também fomentar essa visão, né, ter feito, enfim, toda uma campanha tem se feito, né, de uma valorização do agro e tudo mais, mas é importante a gente falar, né, de também todo a questão da agricultura familiar, de como isso é também a base do nosso estado e como a gente tem, uma militância forte nesse sentido, e que pode também estar se aproximando dessa cultura gaúcha, né, ou já é próxima, porque é próxima dessa cultura campeira, enfim, então são várias questões, assim. Eu vejo desde a década de 70, pelo menos dentro da universidade, há uma corrente muito forte que contrapõe esses ideais hegemônicos, né. Desse meu livro No Gauchismo Líquido, eu debato bastante com essa bibliografia que já foi construída, e tanto também a bibliografia do tradicionalismo, né, é uma revisão também de uma boa parte do que já foi escrito sobre cultura gaúcha, né. E também acho que nas músicas também, o festival uns tempos atrás, umas décadas atrás, os festivais nativistas foram também tema da minha dissertação de mestrado, e eles mostravam, assim, uma maior diversidade de visões, né. Só que também na forma, eu acho que acontece hoje de uma própria conjuntura mercadológica, hoje os festivais também estão muito ligados às leis de incentivo à cultura e de produtores, que ficam especialistas em produzir festivais, então acaba também ficando um universo bem, fechado em si mesmo, né. Acaba também que acabou priorizando uma parcela, eu acho, um modo de fazer a música gaúcha. Na minha dissertação eu vou falar sobre isso, é o tema da minha dissertação, de como na década de 90 há esse resgate de uma pureza da música gaúcha, um fortalecimento desse conservadorismo, que vem por N fatores, né, um deles também é porque em contrapartida, assim, há um hibridismo dos ritmos que estava acontecendo, uma ligação com outros gêneros musicais, isso uma crítica muito forte também do movimento tradicionalista com a Tchê Music, né, e que era um gênero bem mercadológico que hibridizava vaneira com samba, com axé, com pagode, com funk, e que daí, diga-se de passagem, esse foi o gênero musical que o sertanejo universitário, né, nessa vaneira gaúcha,
alcançou sucesso, né, a nível nacional. Esse é um dos textos até do livro, vai falar sobre isso. Mas é perceptível, sim, e também eu pesquisei bastante em matérias de jornais, assim, na década de 90, como esses discursos foram se acirrando, foram se fechando, né? Tem uma matéria da década de 90 da Zero Hora que diz: os nativistas recuaram para se fortalecer. E nessa minha pesquisa também, eu fiz uma pesquisa de campo, com entrevistas com músicos, né, que atuaram durante a década de 90, e é perceptível também como há toda uma narrativa construída para essa construção dessa música campeira, né, bem diferente do que a gente via na década de 70 e 80 nos festivais, que tinha uma abertura maior para instrumentação, para temáticas, para contraposições, de visão de mundo, de visões ideológicas, que hoje acabam ficando bastante invisibilizadas, né? Percebo isso. Perfeito. Clarissa, para encerrar, em 2021 tu realizou uma apresentação que tinha como título, abre aspas, se nós, os gaúchos, jogamos fora os nossos mitos, o que sobra? É frase que é extraída, né, do Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Então, para encerrar, eu te pergunto, se nós, gaúchos e gaúchas, jogamos fora os nossos mitos, o que sobra? Eu acho que sobra bastante coisa. Inclusive, eu acho que uma liberdade, um espaço para a gente recriar um mundo a partir do que a gente espera, né? De uma vida saudável, próspera e possível, né? Dentro desse contexto de crise ambiental que a gente está vivendo. O Rio Grande do Sul tem muitas qualidades, eu acho que a minha pesquisa também vem para mostrar isso. O meu álbum, que foi lançado esse ano, La Vaca, eu tenho escutado bastante esse feedback também de como essas minhas obras têm possibilitado uma aproximação das pessoas com uma relação afetiva mesmo que a gente tem, né, com o lugar que a gente vive ou que a gente nasceu. Então, eu acredito muito nisso. O Rio Grande do Sul é um dos estados onde mais tem terreiros de matriz africana, onde tem uma cultura genuína do Moçambique, que tem o samba rock, que é daqui, que ganhou o mundo inteiro, tem toda uma luta, né, do movimento do MST. Acho que tem muita coisa que sobra e que é muito rica, que não está nesse enfoque, quando a gente fica presa a esse mito aí construído do século, né, 18. Então, acho que tem muita coisa, tem artistas contemporâneos e artistas mulheres fazendo a sua narrativa, construindo, trazendo as suas vivências, muitos gêneros musicais surgindo também. Acho que a gente pode ir muito além desses mitos para viver o Rio Grande do Sul como ele merece. Perfeito. Clarissa, eu gostaria de agradecer imensamente pela tua disponibilidade de conversar conosco. É um prazer. É um prazer trocar essas ideias aí e fico sempre à disposição. Minhas redes sociais, né, Clarissa Ferreira, com 4 As no final. Também tem o Gauchismo Líquido, @Gauchismo Líquido. E também tem os podcasts do Gauchismo Líquido nas plataformas. E também o álbum La Vaca no meu canal no YouTube e em todas as plataformas de música. Certo, muito obrigado. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a participação da etnomusicóloga, pesquisadora, escritora e compositora Clarissa Ferreira. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast no nosso site e nas nossas redes sociais. O endereço do nosso site é sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.